Olá pessoal, continuamos então com a leitura da fisiopatologia. A aloimunização é causada pela exposição materna a antígenos eritrocitários não compatíveis. Cerca de 98% dos casos de aloimunização são devidos à incompatibilidade ABO e RH, ao passo que 2% de doença fetal são originados por anticorpos atípicos, principalmente contra antígenos KEL, C e E. Após a exposição primária aos antígenos eritrocitários desconhecidos, ocorre sensibilização por meio da produção inicial de imunoglobulina M, IgM, que não atravessa a barreira placentária. Por causa do seu grande peso molecular. Posteriormente, em uma segunda exposição ao antígeno desconhecido, ocorre a produção de imunoglobulina G, IgG, que ultrapassa a barreira, aderindo-se à membrana dos eritrócitos e ativando o sistema retículo endotelial, principalmente no baço, onde ocorre hemólise e fagocitose. Os produtos da hemólise fetal são metabolizados no fígado. A idade gestacional exata em que esse processo se inicia ainda não é conhecida, porém sabe-se que pode ocorrer a partir de 10 semanas de gestação. A magnitude da produção de anticorpos IgG varia de acordo com a carga antigênica e a frequência de exposição. Em geral, quanto maior a carga antigênica e quanto mais frequente a exposição, maior a produção de anticorpo. Nem todas as pacientes expostas a um antígeno desenvolverão a resposta imunológica primária, mesmo se a carga antigênica for alta ou a exposição for repetida. Cerca de um terço das mães RHD negativas expostas ao antígeno D não desenvolverá resposta imunológica. O anticorpo IgG pertence a uma família de anticorpos com peso molecular semelhante e diferentes graus de avidez pelo antígeno. Em geral, quanto maior a avidez, mais grave a doença. Dessa forma, pacientes com menos níveis de IgG total podem apresentar variação na gravidade da doença. Além disso, a habilidade do feto de ter uma resposta efetiva à hemólise é o outro fator que modula a gravidade da doença. Por razões desconhecidas, a avidez dos anticorpos IgG tende a aumentar quando o intervalo entre as exposições é prolongado. Quanto maior for o intervalo entre as gestações, mais grave tende a ser a doença. Embora a gravidade da doença tenha essa tendência de se intensificar nas gestações sucessivas, há casos de gestações com fetos acometidos com menor gravidade do que na gestação anterior. Não está claro se existe relação entre o nível absoluto do anticorpo e a gravidade da doença. É possível a ocorrência de doença grave até letal com baixo nível de anticorpo, também de doença menos grave com um título mais alto. Portanto, o título de anticorpo é usado, na verdade, como guia do risco da doença e não da gravidade desta. A elevação dos níveis de anticorpos aumenta o risco e a gravidade da doença em relação ao antígeno D, mas isso não é válido para os outros antígenos. A anemia fetal leva à eritropoiese medular e extramedular, principalmente fígado baço e a parede intestinal, que é mediada pela eritropoetina fetal. Neste momento, a presença de eritrócitos jovens na circulação fetal é grande, originando então o termo eritroblastose fetal. A anemia crescente intensifica a eritropoiese, sobretudo nas células e sobretudo no fígado do feto, que leva ao aumento das ilhotas de células eritropoiéticas que se coalescem, ocupando a maior parte da estrutura hepática. Essas alterações hepáticas levam a disfunção celular, diminuição do transporte de substâncias, interrupção dos sistemas enzimáticos e insuficiência hepática. O quadro se agrava com a manutenção da hemólise ocorrendo hipoalbuminemia, hepatoesplenomegalia, hipertensão do sistema porta, ascite, derrame pericárdico e pleural, insuficiência cardíaca, alteração na circulação e função placentária e, no fim, óbito fetal. A hidropsia fetal ou hidrópsia fetal, o aumento da espessura e a alteração da ecotextura placentária podem ser decorrentes da sobrecarga cardíaca que é exacerbada
pela elevação da pressão hidrostática nos capilares venosos, ou ainda da dilatação arteriolar e do aumento da permeabilidade capilar em resposta à hipóxia. A hidrópsia pode ainda piorar por causa da diminuição da pressão oncótica intravascular, consequência da hipoproteinemia atribuída à perda extravascular de proteínas através do endotélio hipóxico e da diminuição da produção hepática. No recém-nascido, a hidrópsia acarreta acidose metabólica, edema tissular, alterações ventilatórias, imaturidade pulmonar, diminuição da complacência da parede torácica e instabilidade da função cardíaca. Essas alterações aumentam a morbidade e a mortalidade neonatal. Mesmo em quadros menos graves, com a criança em melhores condições de nascimento, pode ocorrer anemia em grau variável e aumento da bilirrubina indireta, o que ultrapassa a barreira hematoencefálica, levando à impregnação cerebral dos núcleos da base, condição denominada kernicterus. Os neurônios mortos com bilirrubina acumulada aparecem na cor amarelada na necrópsia, daí o nome kernicterus, palavra criada por Christian George Small em 1904. Kern significa núcleo, icterus, icterícia, que tem origem do grego icterus e no latim icterícia. O kernicterus apresenta alta mortalidade neonatal e pode deixar sequelas neurológicas cognitivas com diferentes graus de acometimento. Incompatibilidade ABO. A incompatibilidade ABO é relativamente comum, atinge cerca de 30% das gestações. A hemólise decorrente dessa forma de incompatibilidade é rara, menor do que 2%, e quando ocorre é leve e nunca causa anemia fetal grave. Isso se deve à capacidade da placenta de retirar a bilirrubina sérica fetal, transportando-a para a mãe. Essa condição é perdida após o parto, podendo assim ocorrer hemólise no recém-nascido por incompatibilidade ABO. A gravidade observada na doença RH não ocorre na incompatibilidade ABO, porque há menor número de sítios antigênicos A e B na membrana da hemácia fetal. A maioria dos anti-A e anti-B é IgM e não atravessa a placenta, e pequenas quantidades de IgG, anti-A e anti-B que atravessam a placenta se ligam a outros sítios antigênicos, pois os tecidos e secreções expressam antígenos A e B além das hemácias, pois outros sítios expressam. Essa incompatibilidade confere certo grau de proteção contra a sensibilização a outros antígenos eritrocitários. Na hemorragia feto-materna, os eritrócitos fetais têm menor tempo de sobrevida por serem destruídos pelos anticorpos maternos anti-A e anti-B, diminuindo, portanto, o tempo de exposição ao sistema imunológico materno necessário para a sensibilização ao sistema RHD. Observou-se que mães RHD negativo com fetos RHD positivo, o risco de desenvolver anticorpo anti-D é de 1,5% quando há incompatibilidade ABO, ao passo que, se na ausência dessa incompatibilidade, o risco é em torno de 16%, 10 vezes maior. Antígenos do sistema RHD. O sistema RHD é constituído por mais de 50 antígenos eritrocitários. O sistema RHD é o mais imunogênico e o considerado o maior de maior importância clínica. Os antígenos do sistema RHD são codificados por genes RHD e RHCE, que são homólogos e estão presentes no cromossomo 1. O sistema possui 5 principais antígenos: D, C, Czinho, C maiúsculo, C minúsculo, E maiúsculo e E minúsculo, que são responsáveis pela maioria dos anticorpos clinicamente significantes que dão origem a 8 haplótipos. Aí estão eles. Os anticorpos anti-C, anti-Czinho, anti-Czão, anti-Ezinho, anti-Ezão compartilham muitas características do anti-D. Geralmente são IgG e apresentam as mesmas subclasses, mas raramente produzem anemia fetal. Estima-se que 15 a 17% dos brancos, de 3 a 5% dos negros e cerca de 2% dos indonésios e asiáticos não expressam o antígeno D e são denominados RHD negativos.
O antígeno RHD é composto por 37 epítopos de conformações variadas e qualquer alteração de aminoácidos em uma parte da proteína pode afetar as sequências de epítopos ao determinar o aparecimento de novos epítopos. Portanto, os antígenos do grupo RHD podem apresentar variações quantitativas, RHD fraco, e qualitativas, RHD parcial, sua expressão na membrana eritrocitária. A maioria dos indivíduos RHD fraco difere dos RHD positivos normais por apresentar poucos sítios antigênicos nas hemácias. Porém, os epítopos na porção extracelular não sofrem alterações. Essas hemácias reagem de maneira fraca ou variável com diferentes soros anti-D. As hemácias RHD parcial diferem das RHD positivas normais por apresentarem alteração em um ou mais epítopos na porção extracelular do antígeno RHD, sendo que esse também pode apresentar diferença quantitativa, ou seja, diminuição de sítios antigênicos associada a alterações nos epítopos. O número de resultados do tipo RHD positivo, RHD fraco e RHD parcial depende das características do reagente utilizado para a caracterização do fenótipo RHD, sendo que na maior parte dos casos, todas as categorias de RHD parcial possuem apresentação fenotípica igual à do antígeno RHD normal, dificultando a identificação de gestantes com esse fenótipo. Na interpretação clínica, o RHD fraco se comportaria como RHD positivo e as gestantes não são consideradas candidatas à profilaxia antinatal ou pós-natal com imunoglobulina anti-D. Já as gestantes RHD parcial podem produzir anti-D quando sensibilizadas e, portanto, devem receber imunoglobulina anti-D nas mesmas situações que as gestantes RHD negativo. Uma das dificuldades encontradas na conduta do uso da profilaxia antinatal ou pós-natal ocorre justamente nos casos em que a paciente possui o fenótipo RHD positivo do tipo RHD fraco, já que, do ponto de vista fenotípico, não é possível diferenciar da proteína RHD, apresenta ou não alteração dos epítopos. Eventualmente, gestantes que apresentam combinação das duas situações, ou seja, RHD fraco e parcial, antígeno com alteração quantitativa e qualitativa, ou ainda outras formas de variante com antígeno D, que não há forma RHD fraco, necessitam também da profilaxia antinatal e pós-natal com imunoglobulina anti-D. A figura 1 ilustra os diferentes tipos de variantes RHD nas hemácias. Figura 1. Variantes das RHD nas hemácias. Fenótipo RHD positivo. Hemácia com número adequado de antígenos e presença de todos os epítopos. A gente tem RHD positivo, esses são os epítopos, esses são os antígenos, então ela tem antígenos e epítopos normais. Fenótipo RHD fraco, com quantidade reduzida de antígenos, porém todos os epítopos. RHD. Fenótipo RHD parcial, com quantidade normal de antígenos, porém com um ou mais epítopos alterados em cada antígeno. Fenótipo RHD parcial fraco, com número reduzido de antígenos e com epítopos alterados nesses antígenos. Fenótipo RHD negativo, hemácia sem antígenos. A gente vai ficando por aqui. No próximo capítulo no próximo vídeo a gente continua a leitura. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.